Agora sim, né. A gente agradece sempre a casa pela oportunidade que nos dá de estar aqui, de estudar e poder, transferir para vocês esses ensinamentos que a gente sempre busca, né. Então, dando continuidade ao nosso estudo do livro Nosso Lar, esse livro tão gostoso, eu espero que vocês tenham tido a curiosidade de buscar ali essas informações, porque a gente traz aqui, um resumo pequeno de cada capítulo, mas que vocês possam ter essa curiosidade, que é bem interessante e tem muitas informações importantes para nós. Então, vamos agora nos situar, fazendo assim uma breve recordação, como foi o capítulo ali anterior. Então, no capítulo anterior, André Luiz estava observando os recém-chegados do umbral, trazidos e atendidos pelos samaritanos Narcisa, Salustiano, e André, que acaba caindo nas tramas da curiosidade, se compraz na conversa de um espírito em profundo sofrimento e perturbação. Quem de nós, muitas vezes, na curiosidade, acabamos, em vez de melhorar, a gente acaba atrapalhando um pouquinho, né? Mas é tudo um aprendizado. E André Luiz estava ali também nesse aprendizado. E assim, a gente vai começar a refletir hoje sobre o capítulo 35, com o título Reencontros. E a gente tem sobre subtítulos Elos e Reconhecendo Erros. Olha a importância quando Jesus fala para a gente, né? Aproveita, enquanto está a caminho, aproveita, reconcilia-se, né? E aí, de repente, André Luiz nos traz esse capítulo onde nós vamos refletir sobre esse reencontro e sobre esse elos e reconhecendo erros. Então, analisando a condição superior da família de André, voltei-me surpreendido e reconheci no samaritano que assim falava o velho Silveira, pessoa do meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Então, muitas vezes, quando a gente está aqui encarnado, a gente não percebe o que a gente faz para o outro. Muitas vezes, a gente esquece daquela palavra que Jesus nos trouxe. Amai, né? Faça para o outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse. Então, muitas vezes, a gente dá uma escorregadinha. Então, é importante a gente prestar atenção no nosso dia a dia. E aí, a gente buscando o livro Consolador, para que a gente tenha subsídio, no caminho da virtude, o pobre e o rico da terra, rico material, né? O pobre e o rico da terra podem ser identificados como discípulos de Jesus? É uma pergunta que a gente buscou. Muitas vezes a gente até coloca de lado, né? Aquela pessoa que tem posses materiais. Então, olha o que a gente tem. O título de discípulo é conferido pelo Divino Mestre a todos os homens de boa vontade, sem distinção de situação, de classe ou de qualquer expressão sectária. Olha a importância da gente olhar e ver que, de repente, aquela pessoa que tem posses, ela está ajudando várias outras pessoas, né? Então, com responsabilidade dos bens materiais ou sem ela, o homem é sempre rico pela sua posição de usufrutuário das graças divinas. E, além do mais, temos que ponderar que em toda situação a criatura encontrará responsabilidade na existência, razão porque os sinceros discípulos do Senhor
são iguais aos olhos, sem preferência de qualquer natureza. Ou seja, cada um de nós aqui não estamos de férias, nós estamos passando de férias, nós estamos a trabalho. Mas a trabalho de quem, muitas vezes a gente pergunta? Quem que eu devo ajudar? Primeiramente, nós, nos melhorando, mudando os nossos hábitos, as nossas maneiras de ser, querendo ser melhor, melhorando a cada dia mais. É dessa forma que, aos pouquinhos, a gente melhorando, a gente melhora o outro, né? Aos pouquinhos. Então, o que lembramos, né? André Luiz, prestando atenção em tudo aquilo que aconteceu com ele, revivendo aqueles fatos, quis ensaiar algumas explicações relativamente do passado. Mas ele fala, não consegui. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Aí, buscando a questão 306, nós temos ali como subsídio: o espírito se lembra, por menor, de detalhes de todos os acontecimentos da vida? Apreende o conjunto deles de um golpe de vida retrospectivo, Muitas vezes, agora, às vezes a gente presta atenção, se a gente vai fazer uma pergunta assim, o que você almoçou? E olha que almoçamos há pouco tempo. Aí a gente, será, o que tinha no meu prato? Às vezes a gente esquece de detalhes. E muitas vezes a gente foca num detalhe, seja quem gosta de decoração, seja um vasinho, ou um talher diferente, ou um guardanapo. Então, cada um de nós foca um detalhe. E aí, o que a gente encontrou aqui nessa questão? Lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que elas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Ou seja, quando desencarnarmos, vamos ainda estar num estado que a gente chama de errante, porque a gente ainda está ali analisando tudo aquilo que toda a nossa programação, porque fizemos uma programação para vir aqui. E essa programação, porque se a gente fala que essa vida é uma escola, então nessa escola a gente tem matérias para estudar. E nessas matérias a gente vai refletir sobre o que a gente fez, o que realmente nós fizemos. Por isso que a gente fala como espírito errante. Então, bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida que não dará importância alguma, e das quais nem sequer procurará recordar. Se a gente olhar toda essa nossa vida, algumas coisas a gente não lembra. Detalhes de quando era pequenininho, detalhes de quando a gente precisa colocar uma data, às vezes a gente precisa buscar algumas fotos, às vezes a gente precisa buscar alguém que conviveu conosco, para nos lembrar de alguns detalhes. E tem outras marcantes que a gente lembra. A hora que a pessoa fala, a gente já fala assim, nossa, eu sei, isso aí aconteceu comigo, eu estava assim naquele dia e tal, e assim por diante. Então, alguns detalhes a gente vai lembrar pequenos. Aí, continuando na pergunta, mas se eu quisesse, poderia lembrar dela? A pergunta, hein, que Kardec fazendo aos espíritos. Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, até aos seus pensamentos. Não faz, porém, desde que não tenha utilidade. Então, se for necessário, nós vamos lembrar até do pensamento que tivemos naquela ocasião, quando aconteceu alguma coisa que a gente se julga não tão importante, mas a gente pode lembrar, sim. Olha que importância que tem, né, a nossa memória. Então, continuando, aonde no capítulo a gente vai falar sobre reencontrar o ofendido. Quantas vezes, às vezes, a gente se coloca nessa posição de ofendido.
Ai, a pessoa não me cumprimentou, ela passou por mim, ela não lembrou do meu aniversário, né? Quantas vezes? E vamos lá adiante. E enquanto mal dissimulava o desapontamento, o Silveira, sorrindo, chamava a minha realidade. Tem visitado o velho? A gente não fala assim, às vezes, esse termo, quando a gente quer se referir ao pai, né? Ao nosso pai. A gente fala, tem visitado o velho? Você foi lá ver o velho, né? Então, Silveira perguntou, tem visitado o velho? Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu peso. Silveira identificou-me o constrangimento e, apiedando-se, talvez do meu estado íntimo, procurou afastar-se, abraçou-me e voltou ao seu trabalho. Aí a gente vai lá, novamente, no Consolador, aí a gente vê essa pergunta. Na lei divina, há perdão sem arrependimento? A gente acabou de fazer a oração dominical Pai Nosso. Será que a gente só decorou ela e falou daqui para fora? Ou será que ela saiu daqui, do coração? Então, olha lá. Qual que é a pergunta? Há perdão sem arrependimento? A lei divina é uma só, é a do amor. É a lei do amor, que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo, ilimitado. A concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma experiência, já significa em si o perdão ou a lei, a grande lei da vida. Todavia, essa oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar seus valores íntimos pelo esforço nos trabalhos santificantes. Eis porque a boa vontade em favor do aperfeiçoamento individual e coletivo na marcha dos seres para a culminância da evolução espiritual. Então, muitas vezes, a gente se pega falando assim, eu vou deixar para a próxima encarnação. Não, essa eu não vou dar conta, não. Então, o que, que a gente deve fazer? Prestando atenção aqui no Consolador, aproveitando o que ele está dizendo para que a gente possa compreender. Então, essa encarnação de cada um de nós já é um perdão do Pai. É esse Pai que está nos dando uma oportunidade. E ele percebeu em nós essa vontade de mudar, essa vontade de querer melhorar. Então, nos dá essa oportunidade da encarnação. Por isso, a importância do acordar, a importância de estar alegre, a importância da vontade de querer melhorar, nessa vida mesmo. Na outra, a gente pensa depois, mas vamos aproveitar este momento presente. E aí a gente vai buscar lá no Consolador. Usei bastante esse livrinho, que é bem, tem bastante coisas legais. Antes de perdoarmos alguém, é convenientemente o esclarecimento do erro? Quantos de nós já nos colocamos ali, as nossas crianças, fica sentadinho aí, pensando no que você fez, né? Fica aí, presta atenção. Então, quem perdoa sinceramente, falo sem condições, é ouvida a falta no mais íntimo do coração. Todavia, a boa palavra é sempre útil e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, clarificando no caminho das almas. Então, quando alguém perdoa, deverá mostrar superioridade de seus sentimentos para que o culpado seja levado a arrepender-se da falta cometida? O perdão sincero é filho espontâneo do amor. Então, se eu perdoo, eu não vou estar preocupado se o outro arrependeu, se não arrependeu.
Eu estou perdoando do coração. Está saindo aqui de dentro de mim. E assim a gente vai reconhecendo que a gente está mudando um pouquinho. A partir do momento que a gente percebe que a gente está compreendendo que aquele outro errou por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Então, perdão e esquecimento, ele pergunta, devem significar a mesma coisa? Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta de seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes a existência, a necessidade da oração e a vigilância. Jesus nos convida, orai e vigiai. Essa é a postura que nós devemos fazer sempre. Não adianta a gente estar aqui todos reunidos, com um pensamento elevado, sintonizado nesse nível maior, com os espíritos que estão aqui nos orientando, nos ajudando, e se a gente sai ali de fora totalmente invigilantes. Então, orai e vigiai, sempre. Aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode nos preparar à alvorada da redenção. Porque quando a gente reencarna, a gente não lembra. A gente não lembra de tudo aquilo, de todas as nossas reencarnações. A gente pode, sim, de repente, lembrar de alguma coisa se for necessário nessa encarnação. Então, esse esquecimento é necessário por hora, né? Aí nós vamos voltando lá na lição de André. E tomando-se mais categórico no ensinamento, perguntou, aproveitou você o belo ensejo? Que quer dizer, indaguei? Desculpou-se com Silveira? Ele já estava meio assim, né? Sem jeito. E agora, voltando ali no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, o item 7, o sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes expor vossa oferenda ao altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-se com seu irmão. Depois, então, volta e oferece. Isso está lá em São Marcos, no capítulo 5. Então, Jesus convidando-nos, né, a nos reconciliar enquanto a gente está aqui nessa caminhada. Ele reforça, ide reconciliar-vos com vosso irmão antes de despordes da oferenda no altar. Porque não adianta nada eu fazer alguma coisa, né? Como se eu quisesse me desculpar, mas eu estou ainda comprometido com aqueles que fazem parte da minha caminhada, seja lá na minha casa, no meu trabalho. Então, não adianta eu ajudar, fazer todo o trabalho aqui na luz divina, e lá em casa eu simplesmente fecho a cara, sou uma pessoa totalmente incontrolável, intragável. O que eu devo fazer? Mudar a minha postura. Porque na minha casa eu não posso ficar usando a máscara. Enquanto aqui, às vezes, eu posso entrar e ser aquela pessoa bacana, legal, sorridente, né? Então, é desta forma que Jesus nos convida a reconciliar-se com nosso irmão. Entrando no templo do Senhor, deve deixar fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. E André, refletindo sobre o ensinamento de Silveira, abraçai-o, então, em silêncio, experimentando alegria nova em minha vida. Pareceu-me que, num dos escaninhos escuros do coração, se acendera
divina luz para sempre. Por quê? Porque saiu de lá aquela vontade de chegar até o outro, de abraçar o outro. Rememorar o bem é dar vida à felicidade. Esquecer o erro é exterminar o mal. São palavras de Emmanuel. As pessoas que estão no nosso ontem continuam no nosso presente. Encontro singular não é o de André Luiz com o Silveira, mas o André com seus equívocos. Então, a importância de a gente prestar atenção nos nossos atos, para que a gente possa melhorar o outro, não é transformar o outro, mas é melhorar a nós mesmos, é mudar os nossos hábitos. Por isso que ele fala aqui, ó, tá? As pessoas que estão no nosso ontem continuam no nosso presente, até aquele momento em que a gente se conscientiza dos atos que a gente está fazendo. E assim, gente, terminamos o capítulo de hoje, deixamos para refletir esse capítulo, para que vocês possam, durante a semana, reler. E aí a gente pergunta, vamos fazer a prece do Pai Nosso, mas vamos fazer prestando atenção em cada palavra, e que cada palavra daquela nos toque bem fundo o nosso coração. Que tenhamos uma semana excelente, que Jesus possa nos fortalecer, para que nós continuemos essa nossa encarnação, evoluindo, crescendo, conscientizando e melhorando cada vez mais. Encontro vocês no próximo capítulo. Boa semana.